Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos iniciar o nosso oitavo encontro, né? A nossa oitava unidade de aprendizagem. E a aula 8 e o nosso próximo encontro, a aula 9, nós vamos tratar sobre o sentido da existência humana, porém abordando aspectos diferentes. No encontro que nós vamos iniciar agora, nós vamos tratar de três aspectos da existência humana: corporeidade, sociabilidade e historicidade. No nosso próximo encontro, então, trabalhamos sobre outros três aspectos: a liberdade, a moralidade e a eticidade. Então, quando falamos em sentido da existência humana, nós vamos trabalhar algumas características, algumas dimensões humanas que constituem a personalidade, ou seja, que fazem parte da existência, que constitui a existência. Tá? E o primeiro aspecto que nós vamos levar em consideração é a corporeidade. Como que a questão corporal, que a questão como que o homem se relaciona com a questão do corpo, né, ao longo do tempo. Tá? Então nós vamos ter aqui uma perspectiva, né, vendo essas várias dimensões, que a questão do sentido da existência humana é algo complexo. Tá? Nós vivemos uma complexidade existencial, porque não somos uma única dimensão, nós somos uma série de dimensões. Tá? Abordaremos aqui então apenas 6. Então vejam só, quando nós tratamos da corporeidade, nós vamos estabelecer um olhar histórico para isso e nós vamos ver que lá inicialmente, lá quando o ser humano ele começa a se desenvolver, se começa a ter registros históricos disso, nós vamos ver que existe uma relação muito grande de dependência do homem com o corpo, do indivíduo para com o seu corpo físico. Por que se fala aqui em dependência? Porque o homem era diretamente dependente do corpo para conseguir a sua subsistência, ou para conseguir subsistir, para caça, para pesca, para coleta. Então existia uma dependência direta disso, do próprio corpo. Tá? Com o passar do tempo, né, nós vamos ver lá a arte grega, por exemplo. Como é que a arte grega ela vai retratar o corpo humano? Ela vai buscar a perfeição do corpo humano, ela vai retratar o corpo humano como ele é em si. Se pegarmos lá nos manuais de filosofia, de história da arte, né? Nós vamos ver que a arte grega, as esculturas, elas vão tratar lá, na maior parte delas, dos deuses, das deusas, das musas, dos semideuses gregos, e eles são, e o corpo, se tem todo um cuidado com o corpo para tentar reproduzir nesse corpo a perfeição, tá? Detalhes, tá? Não existia ali a noção de proibição, né, que posteriormente vai ser atribuído ao corpo. Quando nós falamos em posteriormente, nós estamos tratando da Idade Medieval. A Idade Medieval ela vai fazer, ela vai sepultar toda essa noção de corporeidade tão valorizada pelos gregos. Aí nós vamos ter e isso fica evidente, né, se nós pegarmos a arte medieval. A arte medieval ela vai contrastar, né, de maneira muito perceptível, não precisa ser nem um especialista em arte, para perceber isso. Tá? A noção de corporeidade ela muda, porque o corpo ele passa a estar relacionado com a questão concupiscente, com a questão carnal, ou seja, é uma dimensão que não tem que ser valorizada, porque para os medievais, né, toda a filosofia cristã, o predomínio do catolicismo, né, do cristianismo, eles vão pregar ou eles vão valorizar a questão espiritual em detrimento da corporal, ou seja, o corpo ele tem que ser castigado, o corpo ele tem que ser subjugado para que se salve o espírito, tá? Para que se salve o espírito. Então, você vai ter uma negação da corporeidade nesse aspecto, que vai ser retomada no período moderno, né? No período moderno, o Renascimento, o Iluminismo, eles vão, né, principalmente o Renascimento, que ele vai retomar essas ideias lá da arte grega, da filosofia grega, da valorização do corpo. Aí nós vamos ter autores, né, pesquisadores, Da Vinci, né, por exemplo, que vai fazer o estudo anatômico, que vai fazer o estudo do corpo humano, né, que vai valorizar muito essa dimensão corpórea do ser humano. Né, se busca aí também, né, a desvinculação da questão do pensamento racional, da filosofia, da ciência, se desvincular da religião, né? E nesse processo de se desvincular, o corpo ele passa a ter uma importância, ou se volta a dar uma importância muito maior ao corpo.
Com o advento do capitalismo, tá, nós vamos ter uma guinada nessa perspectiva do corpo. Porque qual que é o conceito central que aparece aqui no capitalismo, na contemporaneidade? A questão do trabalho. E juntamente com essa noção de trabalho no capitalismo, ocorre o que alguns autores vão classificar como descorporalização. O homem ele é incentivado a um processo de descorporalização. Por quê? Porque agora se tem toda uma noção, ou se monta toda uma estrutura conceitual em que o ser humano não precisa dar valor para o corpo em si, porque isso acabaria resultando em prejuízos na questão laboral, na questão do trabalho. O homem, o ser humano, agora tem que se preocupar com a produção, com a produtividade. E nesse sentido, o corpo ele é deixado de lado. Tá? O corpo ele é deixado de lado. O próprio, né, a própria ideia do capitalismo, né, e aqui alguns autores eles vão dizer que a própria educação em determinado momento ela promoveu esse adestramento do corpo, tá? Que é essa tentativa de tornar os corpos dóceis, os corpos mais afins, né, das necessidades do capitalismo ou de se criar uma dependência do ser humano com relação ao sistema vigente. São críticas que vão se estabelecendo. E nessa noção de descorporalização, retoma-se também uma ideia que havia sido iniciada lá na filosofia grega já, que é um confronto, né, entre o chamado trabalho intelectual e o trabalho corporal. Tá? Então se volta a ter essa definição da superioridade do trabalho intelectual em detrimento do trabalho corporal. Né? O trabalho corporal ele é visto como algo inferior, né? O valor pago a quem desenvolve esse trabalho é inferior, enfim, porque se tem ou se volta a criar essa perspectiva. Né? Com o passar do tempo, o capitalismo, o sistema capitalista, ele foi vendo que essa ideia de descorporalização ela não precisava ser dada tanta ênfase para ela. Por quê? Porque a questão da corporeidade ela poderia resultar em consumo. Ou seja, aí se desenvolve toda uma indústria, toda uma linha de processamentos para, por exemplo, produtos para o cuidado corporal. Ou seja, a corporeidade negada no princípio do capitalismo agora passa a ser um elemento de consumo. Por quê? Porque a corporeidade ela passa a ser restrita ao sentido estético do corpo. Então se começa ou se comercializa produtos, serviços, ideias, né, que beneficiam o cuidado estético do corpo, a forma como a pessoa se apresenta corporeamente na sociedade. Se começa a levar em consideração isso, né? O status que a pessoa tem na sociedade muito tem a ver com a maneira como ela se apresenta corporeamente nesse meio social. Então se começa a criar toda uma relação de consumo aí também. A dimensão da sociabilidade, ela é inerente, né? Já Aristóteles já comentava que o homem é um animal político, ou seja, um animal que precisa que depende dessas relações sociais, de estabelecer relações sociais. O homem não é uma ilha, tá? O homem não é um Tarzan que consegue se desenvolver e assumir personalidade de maneira isolada. Não, ele não consegue desenvolver uma personalidade, ele precisa dos demais para poder se desenvolver enquanto ser humano, enquanto a humanidade dentro do ser humano. Num primeiro momento, num contexto histórico, nós vamos ver que existe aqui a sociabilidade, ela se dá em relações muito próximas, né, relações de contato, de reuniões, de junção de pessoas, aí se estabelece a sociabilidade. Num momento posterior, né, que também é um momento que nós vivemos hoje, nós vamos ter as relações virtualizadas, ou a emergência desse processo de relações mais virtualizadas, que ao mesmo tempo que aproxima os distantes, distancia os que estão próximos, né? Porque você deixa de ter o contato, muitas vezes, físico, presencial, e esse contato ele passa a se dar de maneira virtual.
E essas relações também contemporâneas, além da virtualidade, ela tem uma outra característica, que elas são mediadas pelo consumo. Tanto é que o ambiente de destaque da socialização contemporânea são os shoppings. O ambiente de consumo passa a ser também o ambiente de sociabilidade mais, né, visado, principalmente nos grandes centros urbanos, né, nós vamos ter o fator consumo mediando as relações. Perfeito? E por fim, o terceiro elemento estudado, a historicidade. O homem é o único ser que constitui história e tem consciência dessa constituição. Ele se baseia na história constituída pelos outros atores sociais também. Essa constituição que se dá ao longo do tempo também é responsável pela formação da identidade do indivíduo. Né? A nossa identidade ela tem muito da questão da historicidade nossa, dos familiares, dos grupos sociais a qual pertencemos. Tá? Então nós vamos ter aqui a ideia de que a nossa identidade ela é composta pela historicidade própria, a nossa historicidade, mas também pela historicidade do grupo social onde nós estamos inseridos, do meio social onde nós estamos inseridos. Então, nesse primeiro momento, são esses três temas, né, que constituem, então, ou seja, como é que nós vamos explicar que sentido tem a existência humana? Para explicar o sentido da existência humana, nós vamos ter que analisar alguns aspectos, agora analisados, então, corporeidade, sociabilidade e historicidade. No nosso próximo encontro, então, avançaremos para os outros três elementos do sentido da existência humana. Ok? Até o nosso próximo encontro. Fiquem bem.